Olá, seja muito bem-vindo a esta visão mensal do mercado agropecuário, dia 25 de janeiro de 2024, apesar de que será publicado no dia 26, né? Como eu já expliquei nas outras, a gente teve alguns probleminhas técnicos, estamos trabalhando para corrigir isso, para sair direito, né? As quinzenais nas terças-feiras e as mensais nas quintas-feiras, tá? Como de praxe, a gente vai olhar estes ativos que estão em tela, certo? E vamos lá passar para o nosso gráfico para agilizar aqui, começando com o índice, né, de agro, certo? Que contém aí diversas empresas do mercado agro. Tá? Ele teve aí uma elevação continuada de novembro, entre novembro e dezembro, né? Mas janeiro, né, a gente fechou a outra, foi em 12, se eu não me engano, 12 ou 18 de dezembro, algo assim, não lembro mais. Mas o que acontece é que ao virar o ano, né, já no primeiro dia útil do ano, ele enfrentou uma baixa e vem enfrentando baixa com algumas correções. E está, nesse momento, em mercado, né, em tendência de baixa. A mordida do crocodilo deu uma corrigida, mas ainda é de baixa, né, apesar de estar corrigindo. Também aqui a gente está vendo correção, né, o crocodilo está em baixa, sem muita força ainda. Então isso é mais uma correção desse movimento de alta do que um movimento de baixa de fato. E o Maximus, meio tímido aí, mas se elevando, né, com um índice de deslocamento de 12%, que é baixo, certo? Então, a aparência do que estamos vendo aqui mostra que ele está numa segunda correção do movimento de correção, né, subindo no movimento de correção baixista. Ele deve ter mais uma abraçada aí de queda, tá? O que começa a configurar uma certa tendência de queda. Tá? Então pode ser que esse movimento seja mais longo do que a gente está olhando nesse momento. Mas aí a gente precisa deixar o mercado decidir um pouco melhor. Ok? Depois a gente tem milho americano, que vem aí numa tendência de queda já prolongada, né, desde todo o ano aí, e que começou a ter uma correção, né, pouco depois dos meados aí, na segunda quinzena de dezembro, e continua corrigindo esta queda toda aqui, certo? Porém, ele encontra aqui, nesse momento, né, um ponto de resistência. Aí deve cair um pouco antes de conseguir subir novamente. A mordida do crocodilo indica uma continuidade do movimento de alta, e o Maximus, ainda que esteja corrigindo, ele está do lado positivo, está quase no 618, agora caindo para 38,2 de Fibonacci, com um índice de deslocamento de 50%. Nossa impressão é que realmente ele encontrou uma resistência, está corrigindo em face dessa resistência, mas vai continuar o movimento de correção para cima. Tá bom? Pois o milho brasileiro teve um movimento totalmente contrário, né? Enfrentou aí uma alta, certo? E passa nesse momento por uma correção mais profunda deste movimento de alta, e agora uma correção do movimento de correção, né? Isso às vezes pode ser complicado. Mas olha só, o crocodilo está bem aberto. Então indica que esse movimento de correção aqui, de queda, deve continuar por mais tempo. A mordida do crocodilo já engrenou numa tendência de baixa. E o Maximus está subindo. Então são coisas diferentes, né, divergentes em si. O índice de deslocamento está de 52%, é bom, mas não é top, né? O que pode simplesmente estar indicando de fato que ele tem uma correção ainda mais profunda para fazer nesse movimento para baixo. Tá? Ele pode chegar de repente até aqui os dentes do crocodilo, para depois continuar caindo, mas tudo nos indica que ele vai continuar caindo. Tá? Ele só está no movimento de correção desse movimento corretivo de queda no momento. Okay? Depois a gente tem boi gordo americano, bem lateralizado, né? Lateralizado com ligeira inclinação de alta, mas sim, sem volatilidade, sem muito ânimo, mas indicando que a alta continua. Tá? Aqui não tem muito o que falar. Ele vai continuar subindo, mas devagarinho, sem muita expectativa, sem muitas oportunidades de operá-lo, né, com tranquilidade. Tá, um índice de deslocamento de quase 80%, 78%, é um bom índice, tudo indica que ele realmente consegue ficar subindo, e olha o candle que ele fechou aqui, né, antes de a gente, no momento que a gente imprimiu esse gráfico. Tá? Já o boi gordo brasileiro
também vem de uma lateralidade bem longa, né? Aqui ele teve uma subida na virada de novembro para dezembro, mas continua numa lateralidade longa sem qualquer sinal de que ele vai efetivamente tomar uma direção baixista ou altista. Certo? Então não esperemos nada dele até que ele nos diga para onde vai. Por enquanto não vai para lugar nenhum, vai continuar horizontal. Okay? Estabilidade dos preços do boi gordo aí no mercado brasileiro. Depois a gente tem o café brasileiro, né? A gente não apresenta americano porque faz parte de uma bolsa muito cara lá, eu não opero, então não tenho acesso a esse indicador. Mas olha só, ele teve aí um belo movimento de alta desde outubro, né? Não sei se vocês lembram, o café caiu muito ano passado, mas de outubro para cá ele retomou um movimento de alta e agora está corrigindo, né? Ou melhor, teve uma correção até meados de janeiro e começa a tomar um movimento de alta. Aí já está tendo uma correçãozinha aqui nesse movimento de alta, mas tudo indica, olha, que o crocodilo está virando para alta. A mordida do crocodilo está tomando ares de virada de alta, ainda não está, mas está tomando ares de. E o Maximus está tomando força para cima, apesar de um índice de deslocamento de menos 32%, que indica força, uma forcinha de queda, né? Ou seja, está segurando esse movimento de alta. Então, por isso que ele está dando uma corrigidinha nesse movimento de alta. Mas nossa visão é de que ele retoma essa alta muito em breve. Okay? Talvez até seja um ponto interessante para entrar comprado. Depois a gente tem a soja americana, que é a mesma brasileira, não vale a pena mostrar as duas aqui. Longo movimento de baixa, passou por uma correção recente, né, tal qual o milho, e agora passa por um aprofundamento de baixa aqui. O crocodilo ainda na alta, mas perdendo fôlego. A mordida do crocodilo ainda na alta, mas perdendo bastante fôlego. E o Maximus na alta também perdendo fôlego. Então tudo nos indica que isso daqui é uma correção desse movimentozinho de alta aqui, que ele deve retomar uma abraçada de alta. Okay? Temos depois trigo, né, outro componente alimentar importante, tem enfrentado um movimento de queda dentro de uma faixa, né, certo? E agora, meados de dezembro, ele encontrou aí aliás, meados de janeiro, ele encontrou aí uma estabilidade, né, suporte, tinha fugido da palavra na cabeça, e começou a subir bastante, tá? Bastante mesmo. Então, tudo indica que ele está retomando uma tendência de alta de fato. Tem uma certa força corretiva aqui para baixo, né? Tanto que os candles últimos estão em dojis aí, em candle de dúvida, né? Mas ele deve efetivamente retomar um movimento de alta muito em breve. Depois a gente tem o arroz, né? O arroz ele deu uma chacoalhada no começo de janeiro, depois ficou lateralizado e agora ele está de novo dando um forte movimento de alta. Esse aqui é um movimento bem pronunciado, ele não consegue normalmente esticar isso por muito tempo, mas é muito forte esse movimento aqui. Mordida do crocodilo e Maximus indicando que ele está toda no movimento de alta. Um movimento desse provavelmente vai ter uma correção. É muito difícil que esse movimento estique muito. Na correção, né, mais próximo que eu conseguisse identificar do fundo dela, eu entraria comprado depois de ver um movimento com uma força dessa. Aqui. Ok? Depois a gente tem a aveia. Né, a aveia está numa faixa horizontal. Dá para ver aqui bem. Que estava comprimindo. E agora, aliás, estava. Isso mesmo, estava comprimindo. E ela deu uma variada aqui nesses dois suportes, né, e agora ela está de novo, né, de certa forma, esticando aqui. Ó. Ela não está totalmente comprimindo, mas ela está comprimindo para baixo. O que está começando a mostrar que ela pode estar preparando um movimento de alta. Pode ser um movimento de alta, simplesmente fazer uma abraçada dessa, chegar no topo e parar e voltar, né, ou não. Mas daqui a pouco ela vai dar uma virada para cima. A mordida do crocodilo, ela indica ainda a correção, está indicando o movimento de baixa. E o Maximus está indicando o movimento de baixa com um índice de deslocamento 90. Então ele tem mais profundeza, mais profundidade para buscar aqui, talvez próximo desses suportes, tá, antes de refazer essa virada. Mas ele está dando realmente a impressão de estar se preparando para uma virada. Quando acontece uma configuração dessa, pode ser que seja uma virada que consiga romper essas resistências recentes, esses topos recentes aí. Ok? Depois a gente tem BRF. BRF teve uma alta
consistente aqui, já encontrou uma resistência, está no limite de volatilidade, né, no segundo limite de volatilidade de destaque, e já batendo aqui no Bollinger. O crocodilo virando, a mordida do crocodilo praticamente toda virada, e o Maximus animado para cima, tá? Se bem que ele está freando o movimento, mas ele está dando ares de animado para cima. Ok? Muito bem. Suzano. Suzano está numa faixa, mais ou menos, né? Está num suporte, candles de dúvida aqui no suporte. O crocodilo está para baixo. A mordida do crocodilo está para baixo. O Maximus está fazendo uma correção, mas está no 38,2 e para baixo. Para nós, isso daqui é só uma correção, né, desse movimento de baixo. Ela pode chegar aqui até a boca do crocodilo e voltar a cair. Para nós, não tem outro caminho para esse ativo seguir que não seja lateralizar mais um pouco e depois cair. Tá? Depois a gente tem JBS. É uma empresa que eu não curto muito atuar, mas é uma empresa grande, conhecida. Está lateralizado. Lateralizado. O Maximus não indica muita coisa, mas o que ele indica é que pode ter uma possível movimentação de queda ainda que ele esteja corrigindo para cima. A mordida do crocodilo indica queda, tá? E o próprio crocodilo aqui indica queda. Mas ele está bem lateralizado, pode ser que ele demore mais um pouco, ele pode ficar fazendo movimentos aqui com topos mais baixos, e daqui a pouco ele engrena no movimento de queda de fato. É o que parece que vai acontecer. Cosan fez uma correção forte aqui, recente, encontrou suporte, está corrigindo. Né? Quando a gente olha para a mordida do crocodilo, está indicando um movimento de baixa. O Maximus está indicando um movimento de baixa que está corrigindo, mas ainda com força baixista. O que nos parece é que ele está chegando aí num limite de resistência e vai continuar para baixo. Não vemos possibilidade dele engrenar numa alta nesse momento. Ok? Depois a gente tem a Rumo, né, o Rail, que fez o movimento de baixa, tá, encontrou suporte, mais ou menos nos suportes anteriores, subiu e já está com o candle de baixa aqui. A mordida do crocodilo indicando baixa, o Maximus fraco, né, fraco, não dá para confiar muito na indicação dele, mas ele ainda indica baixa. Então, o que nos parece é que esse movimento vai ser direcionado para baixo, de fato. Tá? Depois a gente tem Marfrig, né, outra produtora de proteínas, bem lateralizado, deu uma reagidinha aqui no final, tá? 2 candles de alta. Mordida do crocodilo virando, Maximus virando. Então pode acontecer, de fato, ela enfrentar um movimento de alta mais consistente. Tá? Por enquanto, crocodilo ainda para baixo, mas virando também, eu diria que não é suficiente para a gente dizer que ela vai para cima. Tá? Talvez depois que romper essa resistência aqui, a gente possa ter um pouco mais de confiança, a volatilidade está muito baixa. Eu, por enquanto, ficaria de fora, mas olhando para um possível movimento de cima, para cima, uma possível falsa ruptura que leve a uma correção, e aí sim, uma mudança do contexto para alta e uma nova pernada de alta. Mas tem que observar, não dá para decidir nada agora, por enquanto é observar. Depois a gente tem São Martinho. São Martinho veio aí do movimento também baixista, encontrou suporte, está subindo, o crocodilo está virando, a mordida do crocodilo está virando, o Maximus já virou bem, né? Virou bem mesmo, ele chegou a bater 100% de índice de deslocamento, agora está em 36%, então ele está perdendo força aqui, mas ele está cruzando a mandíbula, é natural que perca força, né? Ele vai ter que fazer gastar muita energia para passar a mandíbula, e as médias, né, as linhas básicas do crocodilo tem que começar a mudar. Ele está num candle de dúvida aqui, o pessoal não sabe bem o que fazer, mas está parecendo que ele vai tomar ainda uma forcinha para cima. Tá? Tudo aqui nos indica que ele ainda tem um caminho para cima a seguir. Minerva, bem lateralizado. Né? Apesar do movimento geral de queda, ele está bem lateralizado, sem força no Maximus, fraquinho aqui na mordida do crocodilo. Para mim observa, não faz nada com esse ativo no momento. SLC Agrícola, ela tomou aí um movimentozinho até com força, né, de alta. Eu gosto dessa empresa, já tive ações dela, é uma empresa bacana.
Mordida do crocodilo já está em alta. Maximus está em alta com um índice de deslocamento de 100%, né, força nesse movimento. Eu não entraria agora comprado porque ele está muito forte. Ele pode ter uma correção e provavelmente o terá. Mas eu ficaria preparado, observando, para entrar em uma correção, né, que não chegue a perder esses mínimos aqui. Eu acho que o movimento é altista, né, e é questão de escolher o momento correto para entrar no ativo. Certo? Depois a gente tem 300, uma boa empresa também, mas está bem lateralizado. Né? Uma pequena faixa aqui, né, uma faixinha estreita embaixo, lateralizado. Mordida do crocodilo sem direção, Maximus sem uma direção muito bem definida, ainda que indique mais para baixo, mas sem força, eu ficaria de fora, só observando. Tá? Depois vem Brasil Agro, lateralizado também, bem lateralizado, uma faixa um pouco maior no topo. Mordida do crocodilo está virando para alta, mas ainda não está lá. Maximus também está virando para alta, mas ainda não está lá. Crocodilo aqui começou a virar. O momento agora é de observar. Está parecendo que ela vai enfrentar um movimento de alta, mas não é suficiente o que está aqui hoje para justificar uma posição. Então é observar. Okay? Depois vem Randon. Ela deu uma corrigida forte, né? Corrigiu forte aqui, bateu nas médias mais longas, encontrou suporte, está paradinho. A mordida do crocodilo ainda indica baixa. O Maximus ainda tem força baixista, apesar que ele está corrigindo. Eu diria que isso aqui é muito mais uma correção do que qualquer outra coisa, uma correção de lado, sim, mas uma correção e daqui a pouco ela vai retomar o movimento de baixa. Tá? Não vejo possibilidade dela virar para alta. Kepler, uma empresa que eu gosto também, uma small, enfrentando um movimento de queda aqui, um movimento de queda mais longo. Encontrou suporte, subiu, encontrou resistência próxima, já está começando a tomar áreas de queda, de continuidade da queda. Mordida do crocodilo indica queda ainda, se bem que está um pouco em dúvida aqui. E o Maximus indica uma correção mais profunda, verde clara e tudo mais, mas o índice de deslocamento já está em menos 31, ou seja, ela já bateu na sua resistência momentânea e já está retomando o movimento de queda. Eu diria que aqui é entrar vendido, não vejo outra forma. Boa safra, subindo, é a última que a gente vê aqui, né? Mas subindo, continuando a subir e deve continuar a subir. Mordida do crocodilo sadia para alta e Maximus fraquinho, mas veja que a volatilidade está muito baixa também. Mas está com um deslocamento de 75%. Então, eu diria que aqui dá para entrar comprado sem muitos problemas. Ok? Então, esses foram ativos que analisamos dessa vez, né? A gente faz essa visão, né? Colhemos essa leitura do mercado uma vez por mês, né? Normalmente na terceira ou quarta semana, né? Depende desses meses iniciais aí tem tido mais de 4 semanas, né? Como janeiro. E em fevereiro a gente volta, se eu não me engano, no dia 22 vai aparecer logo na tela seguinte aqui. Tá bom? Muito obrigado. Até mais.